Saudamos a todos com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por estar convosco uma vez mais no programa Reflexão Bíblica, o nosso programa onde passamos um tempo meditando na Palavra do Senhor, juntamente convosco. Queremos agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade franqueada de estar aqui convosco neste exato momento. Gostaríamos de convidá-los para um texto bíblico no Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo de número 32, do versículo 23 ao 30. Se você possui uma Bíblia, é muito bom que você possa abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura, como o nosso pastor nos cultos de doutrina sempre diz, que é muito bom acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Se você não a possui perto de você, mas você preste bastante atenção no que a Palavra de Deus está narrando. Gênesis 32, do 23 ao 30, diz assim a Palavra do Senhor. E tomou-os e os fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém. Glória a Deus. Aqui está a história do patriarca Jacó, e nós queremos falar justo nesta oportunidade deste personagem do Antigo Testamento que foi transformado de Jacó para Israel. Esta passagem é conhecida também como a passagem do Vale de Jaboque, porque ele estava num vale naquele exato momento, cujo nome era Vale de Jaboque. O nome de Jacó foi mudado e o nome do lugar também foi mudado. Nós vamos ver quando chegarmos um pouco mais adiante, se bem que nós terminamos a leitura e os irmãos, os amigos, os telespectadores perceberam de que o nome do lugar também foi mudado. Não somente o nome de Jacó foi mudado para Israel, como também o nome do lugar, de Vale de Jaboque, foi mudado para Peniel. Mas, meus queridos irmãos e amigos, a primeira coisa que vemos neste processo da transformação de Jacó para que seja chamado Israel, a primeira coisa que houve foi que ele foi separado no vale. O versículo de número 23 diz que ele fez passar tudo o que tinha. E o versículo de número 24, a primeira parte diz: Jacó, porém, ficou só. Aquele vale foi como um vale de separação. Ele foi separado num vale e ele ficou só. Aqui está falando de que ele ficou numa margem
e a sua família e as suas heranças e o gado e tudo quanto ele tinha ficou na outra margem. E ele ficou só em uma margem do vale. Fala de solidão, fala de separação, fala que ele agora não estava mais acompanhado dos seus entes queridos, não estava acompanhado das pessoas a quem ele amava, ele ficou só. Mas foi justamente quando ele ficou só que o Deus dos céus apareceu a ele, chegou a ele. Foi aí o começo do processo da transformação da sua vida. Meu querido amigo, meu querido irmão, muitas vezes Deus permite que você fique só, mesmo no meio de uma multidão. Mas fique sabendo que esta solidão não é uma solidão para te destruir, para acabar com a tua vida. É que Deus tem um propósito de se revelar poderosamente a ti. E para tal é necessário muitas vezes que você seja separado num vale como foi Jacó. Quando nós examinamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que muitos precisaram também ficar só para poder Deus falar com eles, para poder Deus revelar alguma coisa mais profunda em suas vidas, fazer uma transformação, uma renovação, trazer algo para as suas vidas. Vemos, por exemplo, a Moisés, no capítulo de número 3 do livro de Êxodo, o versículo de número 1, diz que Moisés estava no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E foi justo ali, naquele deserto que Moisés estava, próximo ao monte de Deus, ao monte Horebe, que uma sarça começou a arder e que no meio da sarça Deus se revelou poderosamente na vida de Moisés, o chamando para ser o libertador de Israel. Moisés chegou a dar as suas desculpas, dizendo que não sabia falar. Porém, Deus disse a ele: Moisés, quem fez a boca do homem? Quem foi que criou os olhos daquele que vê e daquele que não vê? Quem foi que formou todas as coisas? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Moisés ali entra em uma nova etapa da sua vida. Um escritor cristão, ele disse que Moisés, ao viver 120 anos, a sua vida foi dividida em 3 partes. Ele disse que os primeiros 40 anos ele passou no Egito, aprendendo a ser alguém. E Estevão confirma no sermão em Atos 7, quando ele está pregando, Estevão diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Nos primeiros 40 anos, ele aprendeu a ser alguém. Mas depois, os próximos 40 anos, ele viveu no deserto. E no deserto, ele aprendeu a não ser ninguém. Mas depois deste período, justo no texto que acabamos de citar, de Êxodo, capítulo 3, Moisés vai entrar em um novo período, que é o período da peregrinação, que é o período de libertar o povo do Egito, o período de se dirigir em direção a Canaã. E este período é o período em que Moisés aprende. Ele passou 40 anos aprendendo a ser alguém. Teve que passar 40 anos aprendendo a não ser ninguém, mas depois ele pôde passar 40 anos aprendendo o que é que Deus pode fazer, o que é que Deus faz na vida de alguém que não é ninguém. Mas tudo isso começou quando ele estava só ali no deserto. Quando muitas vezes Deus quer fazer algo tremendo na vida de alguém, Deus quer fazer uma mudança, uma transformação, Deus quer marcar a sua vida, Deus permite a solidão, Deus permite que algo ou alguém se distancie, Deus permite porque Deus quer se revelar. Por isso que Jacó foi separado naquele vale. E se fôssemos examinar nas Escrituras, iríamos ver, por exemplo, a Davi. 1 Samuel 26:3, também ele ficou no deserto, numa solidão. Elias também, 1 Reis 19,
versículo 4, João, chamado João o apóstolo, ele também, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, mostra ele em Pátimos, uma ilha para onde iam os malfeitores, os ladrões, os delinquentes. Mas João foi para lá por causa do testemunho do Evangelho. Glória a Deus, por falar do amor de Deus. E ali em Pátimos, o perseguidor que o colocou lá imaginava que ele ia ser comido pelas feras, pelas bestas feras do campo, que ali ele terminaria a vida desta forma, desta maneira. Mas justamente quando ele estava isolado em Pátimos, os céus se abriram e Deus deu revelações escatológicas, futuras, poderosas, maravilhosas, aquele grande homem de Deus, estando ele sozinho, lá na ilha de Pátimos. Então observe a importância de Jacó ficar só. A Bíblia diz, Jacó, porém, ficou só. Quando examinamos a palavra do Senhor, vemos que Deus, muitas vezes, quando Ele quer tratar algo particular com alguém, quando Ele quer tratar algo particular com você, muitas vezes Ele permite solidão, não é? E não é solidão porque você se isolou, é solidão porque alguém se distanciou, porque parece que você está só no meio da multidão. Jacó, porém, ficou só, mas foi o início do operar de Deus na sua vida, da transformação de Deus na sua vida. Mas, meus amigos, meus irmãos, além dele ser separado no vale, ele também foi marcado no vale. A Bíblia diz, no versículo de número 25, que aquele ser que estava conversando com Jacó tocou a juntura da sua coxa, o deslocou. Tem uma tradução bíblica que diz assim, quando o homem viu que não podia vencer a Jacó estava pelejando, estava lutando contra aquele ser. Diz, quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Tem uma tradução que diz, desconjuntou. Ele ficou mancando, ele ficou com dificuldade de andar, e isso foi para o resto da vida dele. Em Oséias, no capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 6, muitos anos depois, o profeta Oséias vai mencionar este acontecimento e vai esclarecer que aquele ser que Jacó estava tratando com ele com Jacó, aquele ser era um anjo, diz Oséias, capítulo 12, versículos 2 ao 6. Então ele foi separado no vale, ele agora foi marcado no vale. Ser marcado não é fácil, mas Jacó teve que ser marcado. A marca de Deus na vida dele. E ele ficou mancando, né? Porque se desconjuntou a sua coxa, a junta da sua coxa. E ele ficou mancando, e eu imagino que esta marca de Deus na vida dele foi para o resto da sua vida. A Bíblia vai mencionar justamente em Gênesis 32, os versículos 31 e 32, a respeito deste assunto, vai dizer, e saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porque ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Então ele foi separado no vale, agora ele foi marcado no vale. Assim também é na tua vida. Deus, Ele pode permitir que você seja separado no vale e Ele pode permitir que você seja marcado no vale. Escute bem e preste bem atenção. Não é que Deus perca ninguém de vista, que precisa marcar para encontrar. Deus, Ele te encontra onde você estiver. Porém, esta marca de Deus na vida de Jacó era para que Jacó
lembrasse sempre daquele encontro pessoal com Deus. Deus também pode marcar a tua vida neste exato momento. Deus também pode tocar em algo teu, pode tocar em alguma parte tua, como tocou em Jacó. Mas entenda, não é para o seu mal, é para que você perceba o processo de Deus na tua vida. E você futuramente, quando alguém disser que marca é essa, provavelmente perguntaram várias e várias vezes a Jacó: por que você está manquejando, Jacó? E Jacó lembrava: foi no dia que Deus falou comigo, foi no dia que Deus tratou comigo, foi no dia que Deus mudou a minha história, foi no dia que Deus mudou a minha vida e Ele deixou essa marca. Deus é Deus que deixa marcas, Deus é Deus que deixa sinais. Que nesta oportunidade, meu amigo, meu irmão, você possa entender que se você foi separado num vale, você também vai ser marcado num vale. Mas Deus não marca para perder de vista, porque Ele não tem perigo de perder de vista ninguém. Mas Ele marca para que você entenda e futuramente possa dar o testemunho de que Deus tratou contigo nesta oportunidade, de que Deus falou contigo, de que Deus tocou algo em tua vida, mas para o teu bem, para o teu progresso, para o teu amadurecimento espiritual e para uma transformação de vida, assim como foi na vida de Jacó. Mas, meus irmãos e amigos, além de ter sido separado no vale, marcado no vale, outra coisa aconteceu com ele no vale. Ele foi transformado no vale, naquele vale de Jaboque. O versículo de número 27, aquele ser que nós já sabemos que era um anjo do Senhor, pergunta a Jacó: qual é o teu nome? E ele responde: meu nome é Jacó. Este nome Jacó significa suplantador, ou aquele que passa por cima. Claro que, entre parênteses, por cima dos outros. Jacó era aquele ser, aquela pessoa que no seu caráter, ele queria estar sempre na frente, ele queria suplantar. E para tal, ele usava de vários artifícios para chegar a este objetivo que ele tinha. E esse nome Jacó revela o caráter dele. Quando ele diz: o meu nome é Jacó, ele está dizendo quem ele é. Ou seja, ele está revelando, ele está abrindo totalmente o seu coração diante daquele ser e dizendo: o meu nome é este, o meu nome é Jacó. Eu sou assim, suplantador, eu sou assim, uso de artifícios, quero dizer, para chegar nos meus objetivos. Seria como uma filosofia corrente que diz que os fins justificam os meios. Aquele tipo de gente que, quando tem um objetivo, é capaz de fazer coisas inomináveis, só que muitas vezes eticamente e moralmente condenáveis diante de Deus. Assim era Jacó. E ele disse: meu nome é Jacó. Meu nome é Jacó. Quando ele diz o meu nome é Jacó, ele está confessando. A Bíblia diz: arrependei-vos, confessai os vossos pecados, arrependei-vos e a vossa vida será mudada, transformada. É necessário que haja reconhecimento de quem você é realmente diante de Deus, não é? Não é de quem você é diante da sociedade, da comunidade, da vizinhança, mas quem você é diante de Deus. Jacó o fez, e quando ele o fez, reconhecendo o seu nome Jacó, ele foi também transformado num vale. Porque a palavra de Deus diz, no versículo 28, diz: não se chamará mais o teu nome Jacó. Teu nome agora vai ser Israel. A palavra, ou o nome, quero dizer, Israel, significa aquele que luta com Deus, aquele que é príncipe com Deus. Veja que mudança, que transformação maravilhosa houve na vida de Jacó. Quem lê a Bíblia, e eu convido os irmãos e amigos que leiam, não é, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e se você fizer um levantamento biográfico da vida de Jacó, o irmão, o amigo,
que for ler a palavra, acompanhar a palavra, vai observar que Jacó tinha uma vida de altos e baixos na sua caminhada espiritual, que Jacó ora estava no monte, ora no vale, ora no monte, ora em cima, ora embaixo. Se for fazer um gráfico da sua vida espiritual, é um gráfico muito acidentado. Era assim a vida de Jacó. Mas Deus neste dia teve um encontro poderoso, maravilhoso com Jacó, e ele, para isso, primeiro ele foi separado num vale, depois ele foi marcado num vale, depois ele foi transformado num vale, porque o anjo disse: Jacó, mas não, agora o seu nome será outro, o seu nome vai ser Israel. Mas em quarto lugar, além de ser separado, marcado e transformado no vale, ele também foi abençoado no vale. Porque o versículo 29, a parte B diz: e abençoou ali. E alguém pode questionar que bênção foi? Aquele ser celestial trouxe uma fazenda nova? Deu terras a Jacó? Não. Deu mais ovelhas a Jacó? Não. Deu mais filhos exatamente naquele lugar, naquela hora a Jacó? Não. O que foi que houve? Que bênção é essa que a Bíblia diz? E abençoou ali. Esta bênção é justamente a sua transformação, a sua mudança de vida, a sua mudança de caráter, a sua mudança de personalidade, a sua mudança de cosmovisão, a sua mudança de pensamento. Esta era a bênção que ele recebeu ali naquele vale. A maior bênção que Jacó queria, necessitava. Se o irmão, o amigo, o telespectador lê a Bíblia, vai ver que Jacó já tinha muita coisa. Tinha muita coisa. Os irmãos podem ver, ele tinha uma família grande, ele tinha animais, ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele já tinha muita coisa. E por que ele queria a bênção? Porque a bênção é muito superior a qualquer coisa. A bênção, especificamente no caso de Jacó, a bênção para ele era uma mudança de vida. O meu nome é Jacó. Eu quero agora ser abençoado. Ele estava dizendo: eu tenho um problema no meu caráter, eu tenho um problema na minha personalidade, eu tenho um problema no meu eu tenho um problema no meu ser. O meu nome é Jacó, mas eu quero a bênção. E ele foi abençoado, diz, e abençoou ali. Meu amigo, meu irmão, ele foi separado, marcado, transformado e abençoado no vale. Mas em quinto lugar, o que aconteceu com ele ali foi que ele foi iluminado no vale. O versículo de número 30, a primeira parte diz assim: e chamou aquele lugar Peniel. Este nome Peniel significa a face de Deus. Dizíamos no começo da nossa reflexão de que 2 nomes foram mudados. Foi mudado o nome de Jacó, passou a ser Israel, e ali onde era o vale de Jaboque, agora Jacó disse: o nome deste lugar agora eu vou chamar de Peniel. O nome Peniel significa a face de Deus. A palavra de Deus diz no versículo 30, a última parte do versículo 30 diz assim: eu tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Tem uma tradução bíblica que diz assim: vendo eu a Deus face a face, eu ainda estou vivo. Porque o judeu, o hebreu, o povo de Deus, o veterotestamentário especialmente, ele sabia da grandeza de Deus, ele sabia da soberania, da santidade, do poder de Deus, e ele sabia que ninguém podia ver Deus, contemplar Deus, ter contato com Deus e se manter vivo por uma questão de que Deus é muito grande, muito santo, muito poderoso, soberano, excelso, glorioso. Então o homem não suportaria tal. E Jacó diz assim: mas comigo aconteceu que eu vi Deus. Ele entendeu que aquele anjo era o anjo do Senhor, que Deus mesmo tratou com ele. Ele percebeu que houve uma mudança
nele, que houve algo maravilhoso na sua vida, uma transformação extraordinária. E ele entendeu, foi Deus quem fez esta mudança. Eu lutei com Deus, até o nome Israel, príncipe com Deus, o que luta com Deus. Por isso que ele disse, eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Glória a Deus. Por isso o nome deste lugar agora é Peniel, que significa a face de Deus. Então, separado, marcado, transformado, abençoado e iluminado no vale foi Jacó, e Deus quer fazer o mesmo na tua vida. De repente você é um Jacó da vida. Você tem as características de Jacó, tem o caráter de Jacó, mas saiba que o Deus dos céus, Ele é ainda o Deus de Jacó. A Bíblia diz no Salmo 46, o versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Note, não diz o Deus de Israel, porque o nome dele já havia sido mudado e há muitos anos atrás, mas diz o Deus de Jacó. Sabe o que significa isso? Que ele é o mesmo Deus que ainda transforma Jacó em Israel. Nesta ocasião, Deus, Ele quer transformar também a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Por isso, eu queremos convidar que neste momento que vamos orar, você pode orar onde estiver e convide o Deus de Jacó para mudar a tua vida, a tua história, como fez com a vida de Jacó. E logo se aproxime ali ao templo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, sob a presidência do pastor Ailton José Alves, na rua Cruz Cabugá, na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife. Ou vá a uma congregação próxima à sua residência e dê o seu testemunho de que encontrou com o Deus de Jacó e que Ele mudou a sua vida por meio da programação da Rede Brasil. E ali você vai ser bem orientado, orientada para continuar servindo ao Deus de Israel. Deus abençoe, oremos todos juntos. Pai, nós te louvamos por transmitir mais uma reflexão bíblica para os ouvintes da Rede Brasil de comunicação. Continua ajudando, Senhor, o nosso pastor. Ajuda também a toda a equipe da Rede Brasil que coopera com o nosso pastor neste importante trabalho. Ajuda os ouvintes da Tua Palavra, Senhor, onde eles estiverem, que esta mensagem, que esta palavra, o Teu Espírito Santo introduza e cause impacto em seus corações, para que eles entendam que Tu és o Deus que transforma vidas e pode, Senhor, transformar a vida deles. Ó Pai, liberta, transforma, perdoa, regenera, traz nova vida, faz maravilhas na vida de cada ouvinte, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Tu és poderoso também para curá-los. Aqueles que estão desesperados, dá uma viva esperança a eles. Ajuda a todos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.